Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se desenvolveu a espécie humana aqui no nosso território, certo? Falaremos como ela foi desenvolvida dentro da América e também de algumas civilizações que ocuparam posteriormente o nosso território, o território brasileiro, tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar, essa aula tá lá na página 36 do livro de vocês, certo? Se vocês quiserem irem acompanhando enquanto a prova vai desmembrando, vai ser ótimo, tá bom? Então, no finalzinho desse vídeo, eu mostro para vocês como vai ser a nossa atividade de hoje, certo? Temos dois tópicos a serem trabalhados, inclusive também uma breve produção, tá bom? Então, vamos para frente que a prova vai explicar. Então, existem algumas teorias de como a vida surgiu aqui no nosso território. Nós vamos falar hoje sobre três teorias principais, certo? Como a vida surgiu no território americano como um todo, tá bom? Tudo dentro da história é na casa dos milhares de anos, nada é na casa de 1 ano, 2 anos, não. Dentro da história, os períodos históricos, eles são bem extensos. Eu acho que a nossa imaginação não consegue ir até esse ponto de imaginar 50 a 60 mil anos, porém os vestígios da habitação no nosso território vêm aí para nos contar essa história. Então vamos falar sobre as três principais teorias. São teorias por quê? Porque elas são baseadas em vestígios, não existe uma comprovação, tudo é muito aproximado, porém elas são aceitas pela ciência. A primeira teoria é a teoria autóctone. Isso, a prova vai repetir, calma. Autóctone. Vamos de novo? Autóctone, certo? Essa teoria diz que o homem americano surge no próprio continente americano, independente dos outros seres que surgiram em outros continentes. Vocês lembram quando nós falamos sobre o surgimento da vida? E nós temos. Desculpa, gente. Nós temos duas principais teorias, o criacionismo e o evolucionismo. Pronto. A teoria autóctone, segundo ela, diz que aqui o ser humano surgiu por ele mesmo, de forma independente. O que isso quer dizer? Que, segundo a teoria evolucionista, os micro-organismos eles foram evoluindo até chegar ao ponto de se tornarem-se hominídeos, que foram o que vimos na última aula, lembram? Pronto, então ele surgiu aqui, ele foi evoluindo já dentro do território. É isso que diz a teoria autóctone. Só que essa teoria não tem evidências para apoiá-la. Não tem. Então ela foi descartada, ela é uma fake news. Não tem evidências que apoiam, então a ciência diz: olha, essa teoria aí não está com nada, me desculpe, vamos para a próxima teoria. Já que a teoria autóctone ela não tinha como se basear, porque não tinha vestígios que a comprovassem, eles passaram a estudar uma nova teoria, que é a teoria de Clovis. O que é que essa teoria quer dizer e por que Clovis? Clovis, vou até marcar aqui para vocês, certo? Clovis é uma cidade do Novo México. Deixa eu marcar aqui. Novo México. Ficou meio ruim, mas não tem nada. Bom, que fica no Novo México e lá foram encontrados vestígios de ferramentas. Isso mesmo, pontas de ferramenta. E aí eles começaram a questionar se existia ferramentas, já existia uma atividade inteligente e pessoas que faziam essas ferramentas. Aí eles fizeram o teste de carbono e perceberam que essas ferramentas tinham entre 15 mil e 12 mil anos antes de Cristo, elas já existiam. Ou seja, como foi que esses seres foram parar lá? Eles foram parar lá através do Estreito de Bering. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, essa teoria, ela tinha mais a ver, ela apresentava mais evidências que a apoiavam do que a autóctone. Então, ela foi o quê? Aceita. Ela foi aceita pela ciência. E agora entramos na terceira teoria, a teoria transoceânica. Isso mesmo, teoria transoceânica. Essa teoria está baseada na ideia de um ser que migra. Isso, um ser que ele vai de um lugar para outro. Ela foi aceita? Sim, ela foi aceita porque foram encontrados vestígios de objetos que assemelhavam-se a barcos. Então, de acordo com esses vestígios,
e pela possibilidade geográfica por causa da ligação entre o Estreito de Bering, diz que o ser humano surgiu na América, uma das possibilidades, uma das teorias, que ele surgiu na América através dessa migração. Ele saiu lá da Ásia e também da Polinésia e passou pelo Estreito de Bering até conseguir povoar a América. Mas que Estreito de Bering é esse que a senhora fala tanto? Então, vai mostrar para vocês agora. Pronto, o Estreito de Bering. Olha só. Então, partindo da teoria do Estreito de Bering, olha ele aqui. Vou pegar um pincel vermelho e vou marcar para vocês. Bom, o Estreito de Bering seria basicamente esse corredorzinho aqui, que liga essa parte do continente africano, asiático e europeu ao continente americano. Seria basicamente como uma ponte. Não vou pegar o vermelho não, vou pegar o roxo. Seria como uma ponte aqui que fez com que esse indivíduo migrasse até chegar na América e daqui continuar a sua migração. Olha só, aqui da América do Norte, passando por essa ligação aqui na América Central até chegar aqui na América do Sul. Então, aqui seria o Estreito de Bering. Deixa eu marcar ela aqui bem grande para vocês observarem. Seria basicamente como uma ponte. O Estreito de Bering seria uma ponte entre a África, a Ásia e a Europa como um todo, aqui porque na época não era dividido como Europa, assim como Ásia Ocidental e Oriental. Desse lado aqui seria o surgimento inicial do ser humano. Aqui na África, tá vendo a setinha diferente? Deixa eu marcar aqui. E daqui ele começou a sua ideia de imigração até passar pelo estreito, que seria a ponte, e chegar à América, inclusive aqui a América do Sul. Deu para entender direitinho o que é o Estreito de Bering? Ótimo, excelente, ele está marcado aí para vocês. O Estreito de Bering funcionou basicamente como uma ponte que ligava os continentes. Isso permitiu, segundo a teoria transoceânica, a migração. Existia também várias outras teorias que falavam que eles poderiam ter saído dessas ilhas centrais aqui, ó, diretamente para cá. Porém, hoje vamos ficar nessas três teorias. Teoria autóctone, que diz que o ser já surgiu aqui por ele mesmo, aqui na América. Eu vou até pintar aqui. Pintar de outra cor. A teoria autóctone, que diz que ele já foi surgindo aqui por ele mesmo. A teoria transoceânica, tá bom? Não dá para esquecer. E a teoria de Clovis? Isso, a teoria de Clovis diz que o ser, ele começou também a se espalhar. Inclusive, foram encontrados vestígios na cidade de Clovis, por isso que o nome está batizado desse jeito. Tá bom? Teoria de Clovis, foram vestígios encontrados na cidade de Clovis, no México, que falava também que o ser humano, ele passou pelo Estreito de Bering, só que ele foi andando. Já na teoria transoceânica, diz que ele migrou. Além da forma andando, ele pode ter usado também barcos, devido aos vestígios encontrados que remetem a barcos bem primitivos. Tá certo? Bom, então chegamos ao Brasil agora. Nós vimos as teorias no geral, como o surgimento do ser humano no planeta, ele aconteceu. Lembra na última aula que vimos que ele surgiu na África, segundo as teorias e os vestígios fósseis, e hoje estamos vendo o surgimento dele na América. A América do Norte, América Central e América do Sul. Nosso país está localizado na América do Sul. Então, seguindo a teoria do Estreito de Bering, começou lá em cima, a América do Norte, e aí ele foi migrando, segundo essa teoria. E chegamos agora ao Brasil. Tá tranquilo, pessoal, até agora? Tudo isso que a Pro tá falando tem no livro de vocês, só algumas informações extras que eu costumo pesquisar e colocar para a gente ficar mais a par, tá bom? Mas tudo isso tá lá no livrinho de vocês, bem dividido, falando sobre cada teoria, certo? Bom,
No Brasil, nós temos as primeiras evidências de atividades humanas através dos sambaquis. Parece o nome de uma planta, não é? Na verdade, os sambaquis eles são enormes montanhas erguidas em baías, praias ou na foz de grandes rios por povos que habitavam o litoral do Brasil na pré-história. Então, os sambaquis, vou marcar aqui para vocês, de vermelho. Aí é meio ruim marcar assim, eu preferi um pincel, mas tudo bem. Olha só, a gente já vai comentar sobre ele. Só vou marcar aqui, tará, e por último aqui. Pronto. Então, eles são formações rochosas. E como é que ele é uma formação rochosa e ele foi feito pelo ser humano? Então, vamos lá. Deixa eu terminar essa definição e a gente conversa sobre ela, tá bom? Eles são formados principalmente por cascas de moluscos. A própria origem tupi da palavra sambaqui significa amontoado de conchas. Mas essas elevações também contêm ossos de mamíferos, equipamentos primitivos de pesca e até objetos de artes, num verdadeiro arquivo pré-histórico. Os arqueólogos calculam que existam milhares de sambaquis espalhados pela costa do país. Os mais antigos nasceram há cerca de 6.500 anos. Então vamos lá. Imagina só, na sua casa você tem um monte de ferramenta que você não usa, um monte de coisa que você não usa, porém você quer deixá-las lá. Ou então quer fazer um descarte mais adequado. O que é que você faz? Você começa a juntar. Aqui na minha casa tem um quarto de dispensa onde a gente junta um monte de tralha, que a gente dificilmente usa. Só que minha mãe ela é meio apegada a essas coisas. Então, foi o que o homem pré-histórico fez. Ele começou a amontoar muitas coisas que ele usava, muitos objetos de artes também. Funcionava mais ou menos como uma despensa, um lugar para ele guardar alguns cacaretes. Ele começou a juntar esse tipo de material em amontoados. Com o passar do tempo, com a atividade geológica do planeta, nós estamos falando de 6.500 anos, com a atividade da chuva, do vento, acabou que esses amontoados eles foram sendo cobertos por principalmente calcário, que acabou endurecendo eles. Ou seja, fez uma camada protetora. Isso são os sambaquis, tá bom? Então, dentro dessas montanhas, vamos chamá-los de montanhas. Dentro dessas montanhas, existem vários vestígios sobre a atividade pré-histórica do ser humano dentro delas. Como é que dá para saber que estão dentro delas? Bom, na atividade de mineração, eles começaram a destruir essas rochas, porque é assim que eles obtêm os minérios, eles começaram a destruir e perceber que dentro delas haviam muitos objetos. E os arqueólogos caíram em cima e começaram as pesquisas. Foi quando descobriram essa prática que o homem pré-histórico tinha. No Brasil existem vários. A Pró botou isso daí, é também o mesmo que está no livro. Então, eles são proibidos para a atividade de mineração. Eles não podem mais extrair minérios desse tipo de formação rochosa por causa da pré-história que é contada. Os arqueólogos com o pincelzinho vão lá com suas ferramentas minuciosas e procuram esses objetos de uma forma para não danificar, mas existem muitos e a atividade é muito lenta, então por isso nós não temos tanto acesso ainda. Tranquilo? Deu para entender direitinho? Pronto, então vamos para frente. Se a prova estiver falando muito rápido, você pode voltar à parte da explicação bem direitinho, inclusive marcar no seu livro que está na página 37, falando um pouquinho sobre os sambaquis, tá bom? Então, vamos falar agora sobre os sítios arqueológicos, isso mesmo. Se os sambaquis contam a história, os sítios arqueológicos contam demais. Eu vou ler a definição aqui para vocês, uma informação interessante que a Pró trouxe, e a gente passa a comentar. O que chamamos de sítio arqueológico é um local onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, seja esta ocupação antiga ou recente. É claro que se o arqueólogo for realmente classificar todos esses lugares, classificaríamos até mesmo nossa própria casa como patrimônio público. Portanto, não é qualquer lugar com vestígios que são registrados como sítios arqueológicos, mas apenas aqueles que apresentam importância científica,
para compreensão da história da atividade humana. São estes sítios arqueológicos, com raras exceções, que são estudados pelos arqueólogos. Já existem mais de 20.000 sítios arqueológicos registrados em território brasileiro, de acordo com o IPHAN. Então, pessoal, um sítio arqueológico é um local onde são encontrados vestígios que recontam a história da passagem do ser humano aqui no planeta. Não existem sítios arqueológicos só no Brasil. Em todo o planeta existem sítios arqueológicos e eles basicamente contam a história da humanidade, tá bom? Da humanidade pré-histórica, certo? Nós temos vários sítios no Brasil, vários. O de maior relevância, de maior importância, todos são importantes. Só que o de maior relevância mesmo é o sítio que fica lá na Serra da Capivara. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, até esse momento tranquilo, a definição de sítio arqueológico, aproveito até marcar para vocês. Marcar de roxo. Pegar um lápis mais fininho, porque esse está muito grosso. Ou ficou de vermelho, não. O que chamamos de sítio arqueológico. Desculpa, pessoal. Acho que eu vou ficar resfriada. O que chamamos de sítio arqueológico é um local onde foram encontrados vestígios da ocupação humana, seja esta ocupação antiga ou recente. Quando fala em recente dentro da história, a gente já conversou sobre isso, né? Coisas que estão falando de centenas e até milhares e milhões de anos. Então, dentro da história, quando fala de período recente, não é nada de coisa de 1 ano, 5 anos. A história não trabalha com esse período. Ela trabalha com com períodos de 100, 1000 e até de milhões de anos. Então vamos para a próxima. Dentro desse processo de comprovação de quando surgiu, onde surgiu necessariamente a vida aqui na América, nós temos personagens muito importantes. Inclusive, nós temos 2 mulheres muito importantes nessa história, certo? Nós temos Nied Quidon e nossa querida amiga Luzia. Pronto, o que é que Nied ela tem a ver com toda essa história? Ela é uma arqueóloga e dentro dos seus estudos, ela levanta a teoria de que, de acordo com os achados de objetos durante todo o percurso dentro da América, faz com que a vida aqui tenha surgido não só há 15.000 anos, como é dito na teoria mais aceita, e sim há quase 58.000 anos. Então, isso faz com que a teoria dela faça com que a vida aqui tenha surgido bem antes do que somente há 15.000 anos, certo? Ela levantou essa teoria no ano de 1970 e também no mesmo ano foi encontrado o fóssil de Luzia. Lembra que no início do ano vocês pesquisaram um pouquinho sobre ela? Bom, foi encontrado aqui no Brasil o fóssil de Luzia. Aí, na direita de vocês está aparecendo o crânio e à esquerda está aparecendo a representação, que foi feita, não foi feita aqui no Brasil, essa representação por causa das máquinas que não estavam disponíveis. Foi feita na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Então, Luzia é bem novinha, tem aproximadamente 11.000 anos, e ela apresenta traços muito semelhantes aos primeiros primatas que foram encontrados lá no continente africano, confirmando aí a teoria de ligação. Então, foram pessoas muito importantes a descoberta desse fóssil de Luzia e também o trabalho dessa arqueóloga, tá certo? Eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado falar na Serra da Capivara, já? Bom, a Serra da Capivara fica no estado do Piauí. Isso mesmo, um dos principais sítios arqueológicos do mundo fica no Piauí, é nordestino. Esses vestígios da atividade humana aqui no nosso continente, na nossa região, no Nordeste, ele fica dentro da Serra da Capivara, certo? Que fica em mais ou menos 5 municípios. É muito extenso mesmo. Serra da Capivara, Patrimônio Mundial da Unesco, ou seja, Patrimônio Mundial. Lá é aberto para estudo de cientistas de todo o planeta.
é uma verdadeira viagem às origens da civilização na América, dono de uma paisagem única, com cânions, baixões e serras, e de uma enorme concentração de arte rupestre. Lembra que já comentamos sobre artes e figuras rupestres? Com pinturas que têm entre 6.000 e 12.000 anos. Ele é um dos mais bem estruturados parques do país. Não existe somente eles, nós temos vários outros, porém, por sua extensão e principalmente por sua importância, os tipos de figuras que foram encontrados lá recontam muito bem como viviam os primeiros seres que habitavam aqui o nosso continente. Olha que legal, aí são imagens da Serra da Capivara. Essa segunda imagem aí, vou marcar para vocês. Essa segunda imagem aqui, certo? É uma formação conhecida como pedra furada. Dá para perceber o porquê, né? Por causa desse orifício que ela tem aí no meio. Então, além das figuras rupestres, olha que legal. Olha só, deixa eu riscar aqui, né? Que aqui pode, não poderia ser lá. Você não pode nem encostar nas figuras, tem uma delimitação para os turistas, você só pode ver. Mas eu gostaria de chegar bem pertinho para poder ver mesmo, tocar nas figuras. Imagina só, se todo mundo pudesse tocar rapidinho, essas imagens aí iam se desfazer. Eu trouxe mais imagens para vocês. Para responder uma pergunta que muitos cientistas colocaram, o porquê, qual o motivo que levaram esse homem pré-histórico a pintar, a colocar registrado nas cavernas, nas paredes, nos paredões, como era a sua vida. Eles têm 3 teorias básicas. Eles têm a hipótese da mágica, tem a hipótese descritiva e tem a hipótese da linguagem. Na hipótese mágica, eles colocaram a ideia de que esses símbolos eram para representar e para atrair animais. Isso mesmo, esses desenhos representariam uma força e essa força teria a capacidade de chamar os animais. Na outra hipótese, na hipótese descritiva, diz que essas imagens elas foram feitas, como o nome já diz, descritivas para descrever, para mostrar aos próximos grupos como vivia o grupo anterior. Por exemplo, um grupo de seres vivia naquele local, só que eles decidiram ir para outro local. E aí o que eles faziam? Antes de se locomover, eles deixavam registrados nas paredes das cavernas como eles viviam. Isso mesmo, como eles tinham suas práticas do dia a dia, como era a sua rotina. E a última hipótese é a hipótese da linguagem, ou seja, no caso daí da escrita. Que esses símbolos, por exemplo, esse beijo aqui, gente, eu acho muito que isso aqui é um beijo, não sei vocês, mas eu acho. Ele teria a função de representar não a ação, mas ele estaria representando uma palavra. E isso já jogaram, acho que já nos livros de vocês geralmente vem. Não sei se veio esse ano, mas até no passado vinha. Algumas legendas, tinha desenhos e esses desenhos eles representavam letras. E aí vocês iam arrumando, vendo os desenhos e vendo que ia formando palavras. Pronto, isso é chamado de escrita pictória. Pictória que vem de imagem, certo? É uma escrita por meio de imagem. Tem o coraçãozinho e o coração representa a letra A. Aí tem uma casinha que representa a letra B. Pronto, essa seria uma outra hipótese, que esses desenhos aí não representassem necessariamente os desenhos, e sim palavras. Só que não tem como ser provado nenhuma dessas hipóteses, porque para você usar a escrita pictória, você tem que ter uma legenda, você tem que saber o que significa o coração, a casinha, entendeu? São exemplos que a Pro está dando. Então, se isso era um tipo de escrita que representava palavras, também não tem como ser provado. Por isso que o nome é hipóteses. Essas hipóteses estão lá no livro de vocês na página 40, falando bem direitinho um pouquinho mais sobre elas. Se você ficou com dúvida nisso que a Pro disse, volta o vídeo e confere lá na página 40, tá bom? Olha só, nessa imagem aqui, para mim, está acontecendo um combate. Eu acho que é. Não sei, se fosse segundo a imagem pictória, a hipótese pictória, desculpa, poderia estar representando uma frase aí por meio desses desenhos. Mas é só uma hipótese. Eu acho que realmente representa aí 2 conflitos entre 2 grupos. Parece para mim que essas pessoas estão dando bananeira. Olha só, aqui, não sei. As pinturas rupestres são bem engraçadas. E aí chegamos à sociedade amazônica. Sim,
como o sítio da Serra da Capivara fica no Nordeste, não quer dizer que a vida tenha surgido somente aqui. Lá também na região norte, mais específico na parte da floresta amazônica, tivemos vários registros feitos. Um dos primeiros registros, inclusive, foram feitos por esse cara aí, Francisco de Orellana. Ele era um espanhol que estava com uma missão um pouco difícil. Ele tinha que encontrar a cidade de Eldorado, isso mesmo. Você já assistiu aquele filme Em Busca de Eldorado, da Disney? Eu já assisti quando era criança. Inclusive, eu gosto muito, tem muitas musiquinhas legais. Bom, ele tinha essa função, óbvio que não deu certo. Em 1535, ele começou seus estudos aqui. Nesse período, Portugal já ocupava o Brasil, tá bom? Então, a função dele era encontrar Eldorado. Claro que não deu certo, mas não foi viagem perdida. Ele deixou vários registros, inclusive que falava sobre a vida dos ribeirinhos na época. Ribeirinho é aquele que tem atividade e moradia perto dos rios. E na época, só quem eram ribeirinhos eram indígenas. E aí chegamos à teoria das comunidades indígenas. Opa, ficou com 2 N's aqui. Vai pintar um, para ficar só com um. Pronto. Vamos esquecer esse daqui. Bom, essa teoria, ela não é tão diferente, não trata de modo tão diferente como é a vida dos ribeirinhos que são reclusos, não os que têm contato já com a modernidade, do que era da época. Por exemplo, eles eram comunidades que não eram numerosas, eles não seriam sedentários, sedentário é ficar fixo, parado, ou seja, eles viviam se locomovendo dentro do território. Era baseado na coleta e na caça, tinha a divisão do trabalho separado no sexo. O que isso quer dizer? Homens faziam uma coisa e mulheres faziam outras. E a agricultura é uma agricultura simples, certo? Então, foram as observações que Francisco, fez quando ele estava passando pelo território. Ele fez o mapeamento do Rio Amazonas quase todo. Inclusive, é um mapeamento que foi usado durante muitos anos. Então, as descobertas dele, enquanto ele buscava Eldorado, foram muito importantes para a nossa história. E aí nós chegamos na segunda teoria, que é a teoria dos grandes cacicados. Vocês lembram quando estudaram lá no 4º e 5º ano? Cacique, que era a figura política dentro da comunidade indígena. Nós temos o pajé, que era a figura religiosa. Os caciques eram a figura política. Só que a diferença deles para a primeira teoria é que eles eram extremamente numerosos. Tinham uma agricultura desenvolvida, isso mesmo. Isso só foi descoberto quando foi descoberto um solo chamado Terra Preta de Índio, que tinha dentro desse solo vários vestígios. Isso como objetos, ferramentas. Então, dentro desses solos, digamos que seria meio que o sítio arqueológico do povo indígena, onde existiam vários vestígios da atividade indígena e como era na época. Eles eram uma sociedade vertical. Eita, pronto, sei o que quer dizer isso. Então, vamos lá. Sociedade vertical quer dizer que eu tenho uma figura que manda, que está lá no topo, e tenho outras figuras que ficam na base, que estão abaixo dessa figura. Ou seja, a figura principal seria o cacique, e abaixo nós teríamos outras nomenclaturas, guerreiros, teríamos o pajé, teríamos os membros da tribo, certo? E o que foi observado? Muitos objetos encontrados nesse solo, nesse lugar, da Terra Preta de Índios, eles foram encontrados em outros lugares também espalhados ao longo da extensão do Rio Amazonas. O que isso quer dizer? Que, segundo os cientistas, havia uma conexão entre os grupos que viviam no mesmo rio. Eles viviam à margem do Rio Amazonas e eles tinham comunicação. Inclusive, praticavam o escambo. Escambo é um tipo de troca, certo? Então, foi dito que eles também praticavam, somente por terem encontrado os vestígios em locais diferentes. Então, muito importante o que a gente faz, né? A gente deixa muitos vestígios. Daqui a uns anos, quais serão os vestígios que vão encontrar da gente? Bom, dos indígenas já foram encontrados bastantes. Chegamos agora, para finalizar nossa aula, um pouquinho sobre a cultura marajoara. A cultura marajoara ocupou a ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas.
As sociedades indígenas mantinham constantes contato umas com as outras, como nós já comentamos, e possuíam uma sofisticada rede de troca de longa distância para matérias-primas e bens diversos, como pedras raras, produtos, animais e vegetais. Mas o produto material mais importante elaborado por essas sociedades foi a cerâmica ritualística. Ritualística vem de rituais, que alcançou raro nível artístico e grande influência cultural. Gente, extremamente elaborada, extremamente bonito. Olha só. Olha que coisa linda. Isso é cerâmica marajoara, uma técnica que eles utilizam até hoje. A ilha de Marajó, existem muitos artesãos que trabalham com cerâmica e tentam manter esse traço. Isso aí, claro, que é de origem indígena, tem muitos e muitos e muitos milhares de anos, foram reconstruídas, certo? Então, assim que foram descobertas esse tipo de cerâmica, começaram a se pensar nas técnicas aprimoradas que os indígenas tinham. Não é só fazer baciazinha de barro, não. Eles faziam, olha que coisas belíssimas. Lindo, 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 incrível mesmo. Então, sim, os objetos, o que nós deixamos ao decorrer da nossa vida no planeta, conta muito da nossa história. Isso contava a história antes da sociedade moderna. Daqui a uns anos nós seremos pré-história e as outras sociedades serão a idade moderna. E o que nós vamos deixar? É um questionamento interessante que a história faz para a gente. Hoje nós analisamos o que sociedades muito antigas deixaram e daqui a milhares de anos vão analisar o que nós deixamos aqui na Terra. Então é interessante a gente ter essa ideia e parar um pouquinho para pensar, não é? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje. Concluímos essa parte. E aí, para falar um pouquinho agora para vocês sobre as atividades. As nossas atividades dessa semana, elas são um pouquinho diferentes. Nós temos a do livro, já sabemos como fazer, né? Página 41, 42, 45 e 46 sobre o assunto. Ler com muita calma, ler a pergunta várias vezes para conseguir entender. Se tiver dúvida, pode me chamar. E a segunda atividade é uma produção. Vocês irão lá na página 42, na questão 4, que diz assim: produza em seu caderno um alfabeto pictórico. O alfabeto pictórico é aquele que usa imagens para representar letras. E narre uma cena do seu dia a dia, uma cena cotidiana. Não precisa ser uma cena, pode ser só uma frase, viu, pessoal? Vocês vão fazer um alfabeto, isso mesmo. Só que nesse alfabeto, a letra A vai ser representada por uma figura. Por exemplo, letra A representada por um coração, letra B representada por um sol. E aí vocês vão montando um alfabeto, depois vão utilizar as imagens para formar uma frase, certo? Isso no caderno de história, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Depois que isso estiver pronto, junto com as atividades do livro, vocês vão mandar juntas para mim. Vão enviar, vocês podem enviar até quinta-feira. Isso. Como a Pro colocou uma quantidade legal de atividades, tem livro e tem caderno, eu vou dar até quinta-feira. Não precisa enlouquecer, faz tudo hoje. Não. Pode mandar até quinta-feira, às 7 horas, porque eu sei que muitos só fazem à noite com os pais e precisam dessa ajuda, tá bom? Essa atividade vale 1 ponto. E a correção das atividades só será divulgada a correção do livro. E eu vou olhar a atividade de caderno de 1 por 1, e vocês sabem que eu olho. A correção só vai ser divulgada dia 22. Então, até quinta-feira à noite, vocês mandam tudo para a Pro, aí eu vou corrigindo, e dia 22 eu libero a correção do livro, certo? Então, vão fazendo com calma, sem estresse. Se quiser alguma dica, pode me perguntar, tá bom? Então, um beijo, espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.